Rio de Janeiro. Uma cidade marcada pela beleza, mas também pela dor. Nesta semana, o estado foi palco da operação policial mais letal da história do Brasil. Um confronto que transformou bairros inteiros em zonas de guerra e deixou o país em choque. Mas antes de entender o que realmente aconteceu, se inscreve no canal Agora pelo Mundo, ativa o sininho para não perder nada e deixa o like para fortalecer o jornalismo independente que te mantém informado sobre o que está acontecendo de verdade no Brasil e no mundo. Era por volta das 2 da tarde de terça-feira, 28 de outubro, quando o número de mortos na chamada Operação Contenção, no Rio de Janeiro, começou a subir de forma assustadora. Em poucas horas, o que começou como uma ação para cumprir mandados de prisão se transformou em uma tragédia sem precedentes. De 24 mortos pela manhã, o número saltou para 64 no início da tarde. À noite, os confrontos se espalharam pela cidade. Tiroteios, ruas bloqueadas, ônibus atravessados nas vias e comércios fechando as portas às pressas. A cena era de puro caos. A operação, que reuniu 2,5 mil agentes das polícias civil e militar, tinha como objetivo impedir o avanço do Comando Vermelho, a facção criminosa mais antiga e poderosa do Estado. Em meio a fuzis apreendidos e prisões, o que se viu foi uma escalada de violência que assustou até os moradores mais acostumados com o som dos tiros. Até agora, o balanço é assustador, mais de 120 mortos, sendo 4 policiais e dezenas de suspeitos. Moradores, revoltados e desesperados, relataram cenas de horror. Ao longo da madrugada, corpos começaram a ser carregados das matas e becos da Penha e do Alemão até a Praça São Lucas, onde pelo menos 64 corpos foram colocados lado a lado, sob lençóis improvisados. Foi um filme de terror, relataram alguns moradores. Muitos ajudaram nos resgates com combis e carros 4x4, tentando dar um mínimo de dignidade às vítimas. Há relatos de pessoas amarradas, com tiros na testa, corpos espalhados em áreas de mata e casas atingidas por balas perdidas. A mega operação ultrapassa, inclusive, o número de mortos do massacre do Carandiru, em 1992, que deixou 111 mortos, um marco trágico da violência policial no Brasil. Agora, a ação no Rio de Janeiro já é considerada a mais letal da história recente do país. Enquanto isso, nas comunidades, famílias ainda buscam por desaparecidos. A incerteza toma conta de quem vive nas áreas afetadas. Escolas não abriram, o comércio continua fechado e o medo se espalha como fumaça. Mas para entender o tamanho desse conflito, é preciso voltar no tempo. O Comando Vermelho nasceu há quase 50 anos, dentro dos presídios fluminenses, quando presos políticos e criminosos comuns passaram a dividir o mesmo espaço durante a ditadura militar. O grupo, que começou com uma ideia de união e sobrevivência dentro das cadeias, logo se transformou em uma das organizações criminosas mais violentas da América Latina. De lá para cá, o Comando Vermelho cresceu, dominou o tráfico de drogas, construiu redes de poder e, segundo levantamentos recentes, controla mais da metade das áreas dominadas por grupos armados na região metropolitana do Rio. A facção, que nasceu nas celas, hoje dita as regras nas ruas e enfrenta o Estado em confrontos cada vez mais brutais. A Operação Contenção foi a tentativa mais ampla do governo em frear esse avanço. Mandados de prisão, prisões, apreensões e confronto direto. Mas o resultado deixou um saldo sangrento e uma dúvida que ecoa por todo o país: até onde vai a guerra urbana no Rio de Janeiro? O que começou como uma operação contra o crime virou uma crise humanitária. E no meio disso tudo, estão os moradores, gente comum, que só queria chegar em casa em segurança. O que aconteceu no Rio de Janeiro não é apenas mais uma operação policial. É o retrato de um país inteiro refém do medo. O que vimos nas últimas horas foi o resultado direto de décadas de domínio do Comando Vermelho, uma organização criminosa que nasceu dentro dos presídios e se espalhou como um vírus pelas ruas, pelas comunidades e pela vida de quem só queria viver em paz. Durante anos, esse grupo impôs suas próprias leis, desafiou o Estado e transformou bairros inteiros em territórios de guerra. O resultado disso? Crianças sem escola, famílias destruídas, trabalhadores presos dentro de casa e um povo que, dia após dia, aprende a conviver com o som de tiros como se fosse normal. Mas não é normal. E não pode ser normal. O povo do Rio de Janeiro, o povo brasileiro, não merece viver sob o medo imposto por criminosos que tratam a vida como se fosse descartável. Não merece ver sua cidade tomada pela violência, nem seus filhos crescendo entre barricadas e operações policiais. O Comando Vermelho pode ter surgido dentro das cadeias, mas suas consequências atravessaram os muros e chegaram até o coração da sociedade. E enquanto o poder paralelo continuar ditando as regras, a paz vai continuar sendo o sonho mais distante da favela e da periferia. Chegou a hora de o Brasil olhar para isso com seriedade, porque essa não é só uma guerra do Rio, é uma guerra de todos nós.
E por mais que pareça impossível, ainda há esperança. Esperança nas famílias que se ajudam, nos moradores que resistem e em quem acredita que a informação pode ser uma arma mais poderosa do que qualquer fuzil. Aqui, no Agora pelo Mundo, a gente acredita nisso, que a verdade liberta, e que quanto mais pessoas souberem o que realmente acontece, mais força o povo vai ter para mudar essa realidade. Então, se você quer continuar informado sobre o que acontece no Brasil e no mundo, se inscreve agora no canal, ativa o sininho para não perder nada, deixa o like e compartilha esse vídeo. Porque quanto mais gente estiver por dentro, menos espaço sobra para quem vive do caos. Esse é o Agora pelo Mundo, conectando você com a verdade, todos os dias, em todos os cantos do planeta.